Vocês me ouvem? Então, boa noite a todos. Eu sou o Felipe e sou graduando do terceiro ano de farmácia e membro da diretoria da Liga, membro da diretoria científica da LAS. Nossa primeira conversa de hoje será sobre objetificação e erotismo do corpo feminino. A palestra será realizada pela psicóloga Maíra Save Gonçalves, graduada em psicologia pela Unisagrado. Atua como psicóloga clínica cognitivo-comportamental e é mestranda em educação sexual pela Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp. Maíra, peço que fique à vontade para começar. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Então tá bom. Bom, se a minha conexão falhar ou se não falhar, vocês me avisem de algum jeito, por favor. Felipe já me apresentou, obrigada, Felipe. Só para reiterar, sou psicóloga, né? E hoje faço, né? Sou mestranda em educação sexual na Unesp de Araraquara e que eu fiquei muito feliz por ter sido convidada para falar desse tema, principalmente porque ele engloba, né, a questão também da educação sexual e que é uma questão que a gente vem falando há muito tempo, que se vocês retomarem aí algumas notícias de alguns dias atrás, aí, esse assunto voltou à discussão pela questão do estupro da menina, enfim, e de como a gente vem tentando colocar uma educação sexual de qualidade na educação do Brasil e colocar as pessoas para pensar sobre isso, né? Porque quando a gente fala de sexualidade, a gente não está falando só do ato sexual, a gente está falando basicamente de tudo que a gente é. Então, eu estou muito feliz de todo mundo estar aqui para pensar sobre isso. Eu estou aqui para convidar vocês a pensarem mesmo, né, sobre o tema de hoje. Até falei para os organizadores que eu não venho com uma proposta extremamente acadêmica, eu não venho com uma proposta completamente científica, é tudo embasado com certeza, né? Ninguém está aqui brincando, mas assim, eu trouxe mais a intenção da gente pensar. Eu gostaria que ao final da nossa conversa, que vocês refletissem sobre, né? E espero poder contribuir com isso. Bom, quem está passando os slides, eu vou avisá-los que eu não consigo passar, porque eu estou direto no celular aqui. Acho que o Felipe ia me ajudar, ou a Elisa, não sei. Deixa eu Isso, só abrir também aqui a Elisa já vai colocar para apresentar. Aí a gente vai passando para você. Tá bom. Deixa eu só tentar ver aqui se eu consigo localizar também a imagem dos slides aqui, para poder ver onde está. Já começou os slides aí? Porque para mim não está aparecendo. Ainda não. Quando começar eu já te aviso. Só um minutinho. Então. Tá bom, obrigada. Apareceu aí para você? Apareceu. Bom, então, primeiro, vocês podem ver aí, primeiro tem uma leve diferença, né, entre o nome que a gente tinha dado para a nossa conversa de hoje e o nome que ficou no slide. E por que eu coloquei aí, né, objetificação e erotização da mulher e não do corpo feminino? Porque aí a gente já começa a nossa discussão do que é um corpo feminino, né? Porque não é só uma mulher cisgênera, né, a mulher que nasceu mulher que sofre essa erotização. A gente tem aí os transexuais, a gente tem os travestis, então, e que são, né, e que se entendem por mulheres, devem ser considerados e respeitados como mulheres. E eles também são erotizados, né? Basta a gente pensar, por exemplo, se eu perguntar para vocês qual é a profissão de um travesti, né? Que infelizmente a gente já vem uma primeira profissão na cabeça de todo mundo e que aí então já não preciso nem justificar o porquê disso, tá? Só por isso que houve essa mudança aí no nome. Se quiser passar por gentileza. Gente, essa conversa com vocês, trazendo um pouquinho do que a gente entende de gênero, né? Porque não dá para a gente falar da mulher ou do homem sem falar que isso é uma questão de gênero, né? Falar que isso é gênero. Né? Então, além do biológico ser mulher ou ser homem, é uma questão cultural, é uma questão histórica, né? Então, se eu for observar durante a história, coisas que hoje não são permitidas para homens já foram, coisas que hoje não são permitidas para mulher já foram e vice-versa. Então, isso depende o que é ser homem, o que é ser mulher,
depende do contexto social que a gente está inserido, depende do período histórico que a gente está inserido, tá? Então, o gênero está centrado na matriz, né, da heterossexualidade. A gente hoje tem uma discussão grande com relação aos não binários, então, quando eu falo dessa gênero, matriz e heterossexualidade, a gente está falando de homem e mulher, e mais pra frente eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Mas a gente já sabe hoje que existem as pessoas não binárias, que elas não se identificam nem como homem, nem como mulher, e que elas também têm, né, a representação na parte de gênero. Né? Então, refere-se a atitudes, comportamentos, condutas, e que o que determina que o sujeito se constitui homem ou mulher. Alguns autores, exatamente por isso ser um conceito que muda de acordo com a história, que muda de acordo com o contexto social, de acordo com a cultura, alguns autores salientam que a palavra gênero é apenas um termo. Então, que a gente não deve se apegar a isso, a gente tem que se apegar ao que isso representa, né? Qual é o papel social disso, ao concreto, e não simplesmente só nomear, ok? E aí a gente tem que, eu coloquei aí a questão da ideologia, e aí eu já vou entrar no que é ideologia de gênero, que hoje se fala muito. Gente, ideologia de gênero não existe, tá? Isso é termo errado, isso não existe na ciência, não existe em lugar nenhum. Porque ideologia é ideologia, ideologia está falando no mundo das ideias, doutrina, de coisas que alguém acredita, e eu não sou acreditado nisso, né? Então, uma mulher existe, ser humano. Então, quando a gente fala, os profissionais da saúde devem tomar muito cuidado com essa fala, vamos conversar sobre a ideologia de gênero. Não usem isso, tá? E pesquisem sobre, mas não usem esse termo, porque esse termo é errado. E, inclusive, ele foi chamado como ideologia num sentido de que ele é combatido. Vocês vão ver no próximo slide. Se puder passar, por favor. Elisa? Obrigada. Bom, aí eu copiei, não, né? Depois eu passo as referências para vocês, mas eu peguei uma ótima definição de um artigo recente, é um artigo, se não me engano, de 2018, e aí que ele fala, né, da falácia da ideologia de gênero. Então, falácia é uma mentira, uma coisa que se reproduz e que não é verdade, né? Então, que ela foi feita para dizer que o gênero vai destruir a família tradicional, que está buscando a legalização da pedofilia, né, o fim da ordem natural, é mulher nascer mulher e ser mulher, homem nascer homem e ser homem, né, coisas de gênero. E a ideologia de gênero ela tem um problema sério quando a gente fala principalmente com relação à violência. Vocês, se assistem televisão, em jornal, devem estar cientes de que não, a violência contra a mulher existe, a violência existe para todo mundo. Né? Não, o travesti, o transexual não é morto, ele é morto porque ele faz alguma coisa. Então, essa ideologia de gênero, ela vem com essa ideia de que a gente está lutando contra uma coisa fantasiosa, contra uma coisa que não existe. Todo ser humano é igual. E a gente sabe que, na realidade, não é isso. E aí, só para contar aqui, ou trazer, né, eu acredito que muita gente está assistindo aqui da área da saúde, mas quem não é também não é obrigado a saber, gênero é diferente de orientação ou opção sexual. Gênero é o que eu me entendo, vamos dizer, então vou tentar explicar para vocês, eu sou uma mulher, eu nasci mulher, sou cisgênera, e eu me entendo enquanto mulher. Eu me reconheço nesse corpo, eu me reconheço nessas atitudes, eu me entendo com o meu cabelo, com a minha expressão. Então, isso é o meu gênero. Isso não quer dizer que eu necessariamente goste de homem ou goste de mulher, isso não tem a ver com orientação sexual. A minha ação sexual com quem eu escolho me relacionar, com quem eu tenho atração para me relacionar. Então, aí, orientação sexual, a gente pode falar de bissexual, de pansexual, de heterossexual, de homossexual, enfim, são coisas diferentes, tá? No discurso Maíra, comum, as pessoas carregam tudo na mesma sacolinha. Oi? Maíra, desculpa te Pois não. interromper. É que estão reclamando do áudio que não está dando para escutar Imagina. muito bem. Deixa eu ver aqui. Se eu segurar aqui, será que melhora? Fala mais uma vez, deixa eu ver. Se eu segurar aqui, será que tá melhor? Será que melhora?
Melhora um pouco. Eu acho que está cortando um pouco sua voz. Eu acho que isso está acontecendo. Deixa eu... Mas vocês estão conseguindo me ver bem no vídeo? Tá travando um pouco, mas dá para ver. Ou não? Será que é conexão? Eu acho que pode ser. Deixa eu tentar. Eu vou tentar conectar com outra internet também, peraí. Só um minuto. Falaram no chat que tá ouvindo bem, mas a imagem tá travando. Ah, tá bem Agora melhor. melhorou? Aham, sim. Agora dá para ver sem travar. Tá, melhorou? Então, Sim. conexão, gente, desculpa. Melhorou até a voz. Bom, alguém sinalizou aí? Melhorou? Então tá. Alguém sinaliza aí até que parte deu para ouvir, se eu preciso voltar, se eu continuo? Eu acho que deu para ouvir sim. Pode continuar. Deu? Bom, então, só para a gente concluir essa parte, gênero é diferente de orientação sexual, e se alguém ficou com alguma dúvida disso, coloca aí para o pessoal da organização, que no final a gente volta e eu explico melhor esse tema para vocês, caso tenha cortado, tá bom? Pode pular, por favor, Elisa. Bom, e aí a gente começa a falar do que é ser mulher, né? Então, brasileiro gosta de dicionário, né? Não sei se vocês já repararam isso, mas fui lá no dicionário e aí no dicionário tem essa definição aí, ó. Ser humano do sexo feminino, que é uma redundância, né? Porque o que é o sexo feminino? Mas aqui a gente entende que o sexo feminino colocado aqui é um sexo feminino biológico, tá? E aí o biológico que eu tô falando é vulva, vagina, aparelho reprodutor, útero, ok? Então, dotado de inteligência, linguagem articulada, bípede, bimano, né? Mamífero, enfim, essa é a definição. No mesmo dicionário, a gente acha uma definição bem legal também, que fala assim, aquela que deixou de ser virgem. Então, eu só sou mulher se eu tenho relações sexuais. Então, se eu for uma mulher de 40 anos e não tiver relações sexuais, de acordo com alguma definição, então eu não sou mulher, eu sou menina. Isso é um pouco estranho, mas é o que está lá. Se puder passar, Elisa, por favor. E aí, a gente falando do papel, né, da mulher, como eu disse, se o papel é uma construção social, sócio-histórica, enfim, né, a gente tem um consenso. Isso aqui, na verdade, é um consenso, mas eu trouxe isso aqui de um estudo, né, de professoras, de um artigo, que depois eu coloco nas referências também. E aí, muitas mulheres foram entrevistadas. Então, isso é o que as próprias mulheres entendem de si, né? Que a gente tem que ser um ser que representa, está sempre vinculado a amor, carinho, temperamento calmo, compreensível, educada, submissa, né? Então, um ser que tem que conseguir dar conta de tudo. Família, lar, trabalho, de si mesmo, porque a mulher tem que se cuidar, né? E aí a gente é reconhecido por ser um ser forte, que a mulher é muito forte. Né? Então, a gente tem, só a mulher consegue fazer isso, a mulher é um ser incrível. Né? Sofremos aí várias pressões e muitas vezes, assim, de ter que conciliar trabalho, e isso tudo gera um problema psicológico muito grande, mas não, a gente consegue porque a gente é mulher. O homem não precisa fazer isso, mas a mulher consegue porque ela tem essa força, né? Então, eu coloquei aí um ser desejado e não desejante. Então, quando a gente fala, por exemplo, das lésbicas, né, o que a gente, provavelmente, quem já deve ter ouvido algo no sentido assim, gosta de mulher porque nunca encontrou um homem. Então, assim, eu estou dizendo que essa pessoa não pode desejar. Ela não pode desejar. E mesmo quando a gente está falando de uma mulher que se relaciona com um homem, por exemplo, é feio a mulher desejar, é feio a mulher querer, a mulher tem que estar ali parada, ela é desejada. Ela não pode expor o desejo dela, ok? Aí eu coloquei que segue o modelo feminino. E o que é o modelo feminino? Né? Hoje a gente tem o modelo feminino entende-se pelo padrão. O padrão também muda. O padrão de hoje é o que a gente vê nas redes sociais, em questão de cabelo, de corpo, de forma de se vestir, de roupa que a gente veste, óculos, né? Tem óculos, modelo feminino, modelo masculino, tudo que a gente faz existe o masculino e o feminino. Então, mulher é o que segue o modelo feminino. O que colocam para você, olha, você é mulher, então tá aqui.
E, inclusive, aqui eu vou colocar uma ressalva que eu acho muito importante. Quando a gente estuda um pouco sobre o gênero, a gente vê que os não binários, né, os que não se definem, por exemplo, se a gente colocar aqui o Pablo Vittar é homem ou mulher? O Pablo Vittar mesmo fala, ele fala, tem hora que eu sou homem, tem hora que eu sou mulher. Ele se declara, ele não se define como homem, como mulher. E por que isso é um problema? Isso é um problema num sentido de controle e num sentido até, como que eu vou falar, do que vender. Porque, assim, mulher usa saia, mulher usa isso, mulher gosta disso, o produto para o cabelo da mulher é isso. E quando eu tenho uma pessoa que não sabe, que não se define, não é que ela não sabe, eu não sei como vender para ela, eu não sei como controlar essa pessoa. Porque se eu chego para ela e falo, isso não é coisa de mulher, isso não é coisa de homem, ela fala, tá, mas eu não sou nem mulher nem homem. Então, não é uma questão tanto de, não, mas a pessoa tem que se definir, não é isso. É porque essa não definição de gênero binário, mulher ou homem, gera prejuízos aí em alguns contextos sociais para outras pessoas. E aí eu coloquei aqui a questão da erotização e infantilização. Por quê? Por conta do modelo feminino. O modelo feminino, a mulher interessante, normalmente, ela é jovem. Então, nós temos muito problema com relação à infantilização da mulher, então a mulher tem que estar sempre jovem, e se ela não está, ela tem que se virar para ser, com procedimentos estéticos, com a forma de se vestir, com o cabelo, enfim, a mulher tem que permanecer jovem, né? E aí a gente tem a infantilização dessa mulher e a erotização das crianças. Então, com 13 anos, já é mulher. Mas aí uma mulher de 40 anos não pode ser mulher, ela tem que tentar ser mais jovem. Então, é uma realidade que a gente vê muito na mídia, e que isso aí eu trago também para vocês pensarem, né? Por que a gente faz essa erotização com as crianças também, e por que a gente precisa que a mulher seja infantilizada? Porque, né, quem tem filho aqui já deve ter ouvido algo no sentido, nossa, você é tão bonita, você parece a irmã da sua filha. Como se isso necessariamente fosse um elogio, mas, gente, será que toda mãe quer parecer irmã da filha dela? Né? Eu posso ser uma mulher eu tenho 30 anos, eu quero parecer uma mulher de 30 anos, eu não quero parecer uma adolescente de 15, porque não é o que eu sou. Eu quero poder ser mulher dentro da minha realidade. Se quiser passar, por favor. Daí eu trouxe para vocês, né, só para o contexto aí, só para a gente entender, então, o que é erotização? Né? Se você jogar no dicionário, vai aparecer. É erotizar alguma coisa. Erotizar é trazer para o erótico. Então, vamos lá no erótico. Erótico, que se refere ao amor, né? E aí ele fala poesias eróticas e tal, e que se refere ao amor sexual. Então, a gente não está falando... Quando a gente fala erotização, não é um amor idealizado, não é um amor de compaixão, não é esse amor romântico. A gente está falando de uma coisa bem mais convidativa sexualmente falando, tá? E aí a objetificação é isso, é tratar como objeto, desqualificar sentimento, emoção, importância, é literalmente como uma coisa, né? Então, é disso que a gente está falando. Se quiser passar, por favor. E aí, agora que a gente já tem alguns contextos básicos aí, eu trouxe para vocês, que é a minha principal ideia, da gente pensar onde que está no nosso dia a dia, né? Aonde que existe, tá? Você está me dizendo que existe, mas aonde? Eu não vejo, eu não sei. Eu trouxe a letra de algumas músicas aí, que vocês podem ver. Então, eu trouxe uma música aí do Seu Jorge, eu trouxe uma música que é um pagode, se não me engano, eu trouxe um sertanejo, né? E aí eu trouxe 2 nomes de funk, que eu até ia colocar um funk aqui, mas eu acho que não preciso. Eu acho que todo brasileiro tem acesso ao funk, a gente sabe onde ele está, a gente sabe como acessar, então eu não vejo necessidade. E daqui está mostrando para vocês a erotização da mulher, né? E nesse sertanejo a gente não fala nem tanto de erotização, mas a gente fala, né, agora vê se aprende a dar valor e mata a minha sede de fazer amor, né? Então, de colocar a mulher de sempre disponível, né? Que é uma erotização também, mas assim, esteja sempre disponível para me satisfazer e faça o seu papel de mulher. Porque o papel de mulher é esse, estar disponível sempre ao sexo, sempre a satisfazer o homem que ela conseguiu ao longo da vida. E eu deixei aí, depois o pessoal, se puder colocar no chat para vocês acessarem, porque eu acho que no slide não dá, eu deixei um vídeo que eu achei bem bacana, ele tem em torno de 20 e poucos minutos, onde ele fala da mulher na música brasileira, de como ela é retratada. Então, a gente não pode dizer que esse discurso é novo, né? Essas músicas aqui, inclusive, nem são tão novas, essas músicas não são desse ano, né? Então, assim, é um discurso que a gente já vem lá, desde a Amélia. Todo mundo conhece a Amélia, né? Que não tinha a menor vaidade, que era mulher de verdade.
Todo mundo conhece a Mary. Então, assim, aqui ele vai falar de várias músicas, desde MPB, de músicas conceito até, que existe uma degradação da mulher, ou que existe uma erotização da mulher e que a gente não percebia. Inclusive, muitas vezes, cantadas por mulheres. Né? Hoje, a realidade, por exemplo, do sertanejo que a gente vê, as mulheres cantam músicas machistas. Então, e só que isso não é hoje, isso sempre foi. Né? Então, assim, eu trouxe para vocês, é um vídeo bem legal, vale a pena vocês assistirem. Se puder passar, por favor. Daí, além da música, eu trouxe para o nosso cotidiano profissões. Por quê? Eu digitei lá bombeiro, né? Então, quando você digita bombeiro, aparece o bombeiro, aquela pessoa de uniforme, com a mangueira, apagando um incêndio, ok, bombeiro. Quando você digita bombeira, a imagem que a gente acha é essa daí. E foi a primeira imagem que apareceu, né, que eu procurei. É a primeira imagem que apareceu. Faça um teste aí no Google de você. Então, ok. Ah, Maíra, mas bombeiro é uma profissão masculina. A mulher não devia nem estar ali. A gente sabe que a cada 50 bombeiros é uma mulher. Então, não é uma profissão feminina. Por isso que ela é erotizada nessa profissão. Então, eu fui buscar a profissão mais feminina, né, do país, ou sequer do mundo, que embute o cuidado, que embute coisas que são femininas. Pode passar o slide, por favor. Que é a enfermeira. E eu achei a mesma coisa da enfermeira. Então, não é porque eu sou mulher e estou invadindo um espaço profissional do homem. Não é isso. É que eles erotizam mesmo essas profissões. Então, assim, você diz enfermeira, que é uma profissão tipicamente mulher, que seria comum você achar uma mulher no seu espaço de trabalho e aparece uma fantasia sexual. E aí eu trouxe para vocês a imagem da Kaiser, eu nem sei se vocês, todo mundo que conhece a Kaiser parou, acho que quando eu era criança, não sei, de uma propaganda. Então, como vocês podem ver, como eu já falei, isso não é um assunto novo. As propagandas de cerveja, elas sempre fizeram isso, né? E cerveja é uma coisa para homem. E se é uma coisa para homem, por que tem mulher aí? Por que não tem homem falando que a cerveja é uma coisa muito boa, que eles tornam uma pessoa melhor tomando cerveja, que aquela cerveja é o melhor custo-benefício? Não é assim que funciona. Então, e isso não é de agora, essa propaganda é dos anos 90. Então, só pra gente, né? E eu coloquei, né, aí as heroínas, né, dos filmes, inclusive. O Felipe até falou pra mim, né, as da Marvel aí, pra quem sabe de filme, estão bem cobertas, né? Elas estão cobertas mesmo, mas elas estão maquiadas, elas estão muito bem penteadas, elas estão com roupas provocantes, justas, né, que salientam as curvas, enfim. E aí a gente tem a Mulher Maravilha, né, que é a Mulher Maravilha, enfim, toda mulher é exatamente assim, a gente acha super confortável, de repente, sair para lutar com uma mini saia, isso deve ser super viável. Mas é assim que eles colocam, é assim que é aceito. Se quiser passar, por favor. E daí, acho que alguém colocou alguém no chat, e de salto alto, exatamente. E aí, gente, eu coloquei para vocês essas duas imagens, e não estou falando aqui de quem está certo e quem está errado, mas a gente tem muito um discurso de, mas faz por onde, né? Mas estava com aquela roupa, né? Mas buscou aquilo, mas olha, mas também não se dá o respeito, imagina, vai na praia de biquíni, né? Então, assim, não pode, coitada. Não, então, assim, tá recolhendo, né? Tá buscando o que tem. E aí eu trouxe a Anitta, porque a Anitta é sempre alvo dessas discussões. E não estou dizendo nem que ela está certa, nem que ela está errada. Estou dizendo que ela é, hoje em dia, uma das mais faladas. Sempre que a Anitta lança uma música, a Anitta está nos falascos aí do pessoal de, nossa, olha lá, tá lá rebolando a bunda dela de novo. Ela mesma brinca com isso, né? Eu vim rebolar minha bunda aqui hoje. Então, embaixo, se vocês conseguiram identificar, é a Sandy. Quer dizer, é uma montagem da Sandy. Essa montagem, não foi eu que fiz, não. Isso aí está na internet. E isso é muito comum. Nos anos 2000, se você pesquisar qualquer mulher, qualquer atriz, qualquer cantora, você vai ver uma montagem dela. E eu ainda fui bem gentil, que eu cobri. E essa imagem, ela estava num ato sexual. Eu cortei, porque eu não acho necessário a gente demonstrar isso agora. Acho que todo mundo sabe, né? Mas, assim, então... Só que a Sandy, ela nunca foi erotizada. A Sandy nunca foi rebolar a bunda dela. Mas ela foi erotizada, porque quiseram fazer isso. Ninguém, não aceitaram, né? Não, você tem que ser. Você tem que ser uma pessoa convidativa. Você tem que ser uma pessoa que expõe o seu corpo.
Você tem que ser uma pessoa vinculada ao sexo, que é talvez para vender, talvez para satisfazer vontades. Então, isso aqui só nos mostra o seguinte, não é a minha atitude, não é a sua atitude, não é a minha roupa, né? Os mais novos, de repente, não conhecem, mas, assim, era sempre muito discreta, era sempre muito... E foi erotizada a vida inteira. A vida inteira. Bom, e daí, se quiser passar, por favor, eu trouxe para vocês essa dúvida, né? Tá, e onde é o problema disso? E qual que é o problema dessa erotização? Não há um problema da gente ser erotizada, vou tomar cuidado no que eu vou falar agora, mas se a gente quiser, não tem problema se eu colocar uma roupa sexy, quiser me sentir sexy e quiser seduzir alguém, isso não existe problema. É livre, cada um faz o que quiser com o próprio corpo e tá tudo bem. Só que a gente tem que ser respeitado. O problema disso é que eu não posso ser erotizada trabalhando. Eu não posso ser erotizada indo no trajeto do meu trabalho. Eu não posso ser erotizada dentro de um hospital. Eu não posso ser erotizada num contexto que não é, num contexto no qual eu não me propus para isso. E a gente é. Né? Então, se tá com roupa justa, porque tá com roupa justa. Se tá com roupa curta, porque tá com roupa curta. Né? E aí, eu coloquei aqui até para a gente colocar, né, a questão da mulher, dessa erotização, de que a gente sempre tem que se adequar a esse comportamento. O problema de erotização, ele não é só uma questão de, mas vai prejudicar a imagem dessa mulher, ele é um problema que ele vai muito além disso. Né? Eu sempre trago uma reflexão com relação ao anticoncepcional. A gente estuda bastante educação sexual e aí sempre tem nos textos, né? O anticoncepcional trouxe uma liberdade muito grande para a mulher. Para a mulher, porque o preservativo trouxe uma liberdade muito grande para os homens, e o discurso que a gente continua ouvindo é que o preservativo não é legal. O preservativo não deixa a coisa tão boa como era. Mas tudo bem a mulher tomar um anticoncepcional, que é uma bomba de hormônio, que vai trazer diversos outros problemas para ela, mas desde que ela esteja disponível para o sexo, para o homem, enfim, desde que ela esteja ali. Então, será que é só na televisão que a gente é erotizado? Será que é só na música que a gente é erotizado? E qual que é o problema disso? Socialmente falando. Bom, primeiro que a gente vê isso e essa erotização busca como se toda mulher fosse dessa forma e como se toda mulher tivesse que se encaixar nesse padrão que é erotizado, porque aí aqui cabe falar, corpos gordos não são erotizados. Né? O corpo erotizado é o corpo jovem, é o corpo branco, é o corpo dentro dos padrões estéticos que eles colocam. Corpos negros ainda também não são, né? As pretas não são erotizadas. Então, assim, são muito. A gente mora no país do carnaval, elas foram muito tempo. Mas se você for falar de padrão, né? A gente fala de erotização. Então, assim, tem que tomar cuidado, né? Com essa questão da erotização, porque isso gera muitos problemas, inclusive, assim, de como... Então, é esse padrão correto. E aí, se eu entrar nesse padrão correto, eu vou ser erotizada. E aí, se eu não estiver nesse padrão, eu vou ser rechaçada. Então, assim, qual que é a saída que a gente tem, né? De estar ou não nesse padrão. E a gente fala da erotização, e isso a gente vê muito no carnaval, as escravas, a gente sempre teve isso veio vindo, e infelizmente essa é a realidade, principalmente do Brasil, né? Onde então, se é um corpo erotizado, qualquer um pode fazer o que quiser com ele. É um corpo livre, é um corpo que está ali. Se você conseguir pegar, você pega. Se você conseguir fazer, você faz. Então, tá de livre acesso, né? Então, e também é a maior, vocês viram ontem palestras, né? Acho que do IML, de coisas de violência, é um dos maiores indicadores de violência. Porque a gente coloca a mulher como objeto, literalmente, como um objeto, como erotizado, então vamos falar de sexo, então essa mulher me serve para o sexo, e isso abre porta para violência, e abre porta para culpabilização da mulher também. Mas é que você estava de tal forma, é que você estava de tal jeito. Então, esses danos todos são muito reais, e essa erotização é muito real. Eu garanto que a maioria das mulheres que estão aqui assistindo, se parar para pensar, vai ver algum momento em que se sentiu erotizado. Ou vai lembrar de algum momento que viu alguém sendo erotizado. Porque isso não é difícil a gente vê no dia a dia. Né?
Então, o meu objetivo hoje era esse, é trazer essas questões para a gente pensar, principalmente para a gente desmistificar. Porque quando a gente fala de educação sexual, de gênero, ou então da erotização da mulher, do empoderamento feminino, nossa, tá falando de coisas que não existem, tá falando coisas que na minha realidade não tem. Se você é ser humano, tem. Porque ou você é mulher, ou você conhece alguma mulher, ou você é filho de uma mulher, então assim, sim, tem a ver com você. E você precisa pensar sobre, né? Eu não estou dizendo que, nossa, nunca mais a gente vai precisar poder ouvir um funk pelo que o funk representa, nunca mais eu vou poder tomar cerveja, não é isso que a gente está falando. Mas, pô, tem formas melhores de fazer? Será que eu consigo, se eu trabalhar com marketing, será que eu consigo fazer uma propaganda de cerveja que não tem uma mulher de biquíni ali? Né? Não dá para fazer de um jeito diferente, não dá para a gente tentar implantar esse respeito e fazer o nosso dia a dia diferente, porque isso é cultural. Isso é cultural porque a gente fez chegar até aqui dessa forma. Então, a gente consegue alterar, só que a gente precisa pensar sobre isso para alterar. Bom, estou aberta aí para a comissão, para as falas, o que vocês quiserem. Aqui no chat a Pamela, né, comentou sobre a foto da Mulher Maravilha, que a gente que você acabou falando sobre a roupa curta, e ela comentou sobre o salto também, né, como uma alternativa a essa erotização. E a Elisa fala sobre os filmes pornôs com deepfake de atrizes famosas. A Manu coloca a seguinte colocação: está difícil ser mulher. A Denise, sabe, coloca seja de biquíni, de burca ou de fralda, as mulheres elas ainda são erotizadas, né? Uhum. Exatamente. A questão do salto alto também, né? Tá bem ligado ao que é ser mulher, né? Então, usar salto alto é coisa de mulher. Então, tá ali, tá determinado que a gente tem que fazer, não importa se gosta ou não, né? E, Omar, se você pudesse falar um pouco sobre o nosso evento mais recente que tivemos ali, que foi sobre a menininha que foi estuprada, né? E a gente percebe todo um aspecto de comoção social, só que ao mesmo tempo a gente percebe uma repressão crítica tão violenta. E você falou sobre isso, sobre a erotização do corpo no sentido da mulher ser jovem, da mulher seguir um padrão. E como que você interpreta isso? Como alguns autores falam? Tem alguma sugestão? Algo nesse sentido? Bom, a gente tem aí um discurso muito parecido com o discurso de teologia de gênero, né? Quando a gente fala... Nossa, o aborto é um assunto bem complicado, bem denso, dentro do nosso país, principalmente, e que, basicamente, ele é tão denso porque as pessoas se acham proprietárias do corpo feminino. Porque as pessoas não enxergam a mulher como um ser que é autônomo para resolver o que queria ali. Né? A gente tem uma ideia de que, então, se o aborto for, de repente, legalizado, todo mundo que engravidar vai fazer, e, enfim, não é isso. Aliás, inclusive, a culpa da gestação é sempre da mulher. Né? Isso está muito ligado também com a erotização dela, porque ela fez o sexo porque ela sempre quis. Né? Então, ela engravidou porque ela sempre quis. E o homem, se ele não usar preservativo, né? Inclusive um discurso que muita gente já deve ter ouvido. A camisinha furou. A camisinha fura mesmo. Putz, isso é mancada. Nossa, que difícil. A anticoncepcional falhou. Não tomou direito. Né? Não tomou direito, misturou medicação. Impossível tomar anticoncepcional certo e ele falhar. Então, assim, a mulher mesmo tomando métodos contraceptivos, ela continua sendo culpabilizada por essas coisas, né? Mas focando na questão do estupro, a gente fala dessa violência doméstica que o estupro ele é muitas vezes dentro de casa. E aí tem várias vítimas, né? A gente tem mães que permitem porque não entendem a gravidade, a gente tem mães que permitem porque são ameaçadas, ou mães que permitem porque realmente, eu não vou dizer que querem, mas realmente não percebem o quão grave é isso. E aí a gente tem sempre uma sociedade que diz, não, mas a gente tem que valorizar a vida. Mas e a vida da pessoa que está ali? Né? Então, esse discurso, infelizmente, ele vem muito nesse sentido ideológico e ele está vindo muito carregado. A gente teve uma mudança, a gente tinha um avanço, né? Aí falando de educação sexual,
A gente teve um avanço no país, que inclusive começou lá no governo FHC com algumas propostas e veio vindo, enfim. E lá para o ano de 2012, 2013, a coisa começou a voltar um pouco, né? E hoje a gente tem um discurso bem contrário. Então, a gente estava avançando no aspecto de educação sexual, no aspecto de respeito ao público LGBTQIA+, então de respeito à diversidade, e que esse discurso hoje ele virou, né? Então ele virou um discurso de ódio. Então ele virou qualquer pessoa que fale sobre isso, logo então ou é de esquerda, logo então ou é desse público LGBTQIA+. Então a gente está num diálogo complicado. E a questão, né, da educação sexual, principalmente falando aí da questão do estupro, por que a gente defende, Maíra, o que faz a educação sexual? Porque as crianças precisam saber, e eu não estou falando que elas precisam saber o que é sexo, mas elas precisam saber até onde alguém pode ir ali. Né? A gente sempre vê os quadrinhos, que aqui só a mamãe pode pôr a mão, e, gente, isso é muito real. Né? Eu uma vez fiz um curso de psicologia forense, que tem muitas coisas que na palestra de ontem vocês viram, de crianças que não têm figura masculina em casa. São crianças que não têm pais, crianças que não têm avós, homens presentes, e de irem para casa de coleguinhas e pai de coleguinha abusar, dizendo que aquilo era normal. Dizendo que não, mas isso aqui é brincadeira de pai e filho. E como que ela vai saber se ela não tem um pai na casa dela, se ela não tem uma figura masculina na casa dela? Como que ela vai dizer que aquilo não é? Só que aí ela também não tem uma educação sexual, no sentido de que ninguém falou para ela que, olha, certas partes do seu corpo, só a mamãe, só o papai, só, enfim, a vovó, o cuidador pode tocar. Né? Isso não é correto. Como que a gente vai falar isso? Então, a gente defende a educação sexual exatamente para evitar isso, porque a gente está numa sociedade enraizada de ideologias, uma sociedade que vem num discurso de ódio, que não está num discurso de querer resolver nada, a gente está só num discurso de querer apontar, infelizmente. Então, já que a gente não vai conseguir já mudar essa sociedade, então a gente tem que começar cada vez mais a cercar as vítimas, a deixar que as vítimas não sejam mais vítimas. Então, passar a educação sexual para as crianças é uma das melhores formas da gente saber, então isso está acontecendo. Só que aí a gente tem um outro contexto. Sim, tem muitas famílias que sabem, só que aí as mães são ameaçadas, as mães são codependentes daqueles pais ou daquela pessoa que faz aquilo. As mães não têm estrutura, não têm mercado de trabalho, não têm estudo. Então, como que eu vou sair? Né? Então, é todo um contexto social que é muito amplo e muito complexo. Né? Não é uma coisinha que a gente tem que olhar. São várias coisas que a gente tem que analisar. A Pamela coloca aqui também que o pior de tudo foi mulheres que deveriam estar do lado da menina ter compartilhado seus dados. E é sempre um caso isolado, ninguém procura fontes de informação para ver o quão graves são essas coisas, né? Ela também coloca que não defendem educação sexual, mas muitos familiares não têm essa coragem de terem essa conversa cara a cara com os filhos. Tá? Agora uma pergunta aqui da Chanton. Maíra, é considerado infantilização toda aquela exigência, preferência que as mulheres não possuam pelos pubianos? Não. Infantilização, eu posso falar de tudo. Roupa pode ser infantilização. Se eu colocar uma saia rosa, de repente, uma sandália de tal forma, que qualquer coisa que pareça criança, vamos dizer. Então, de repente, se eu colocar uma camiseta da Hello Kitty, uma saia rosa, uma sandália, isso pode ser considerado infantilização. Né? Eu estou infantilizando. Sim, existe a preferência, né, por sem pelos pubianos, sim. Mas não é só isso, não. Não é tão ligado à vagina, não é tão ligado à vulva, não. É ligado a comportamentos, inclusive. Com maquiagem, tudo, roupa, tudo isso. Agora aqui da Bianca. Mulheres infantilizadas, meninas erotizadas. Isso também não diz sobre capitalismo? Sobre o quanto é lucrativo vender o inalcançável? Diz muito. O inalcançável dos procedimentos estéticos, o inalcançável de tudo que a gente reflete é o padrão de beleza, né? E diz muito de tudo. Se vocês forem olhar as redes varejistas, não é varejista, são lojas de departamento. É recente a moda unissex, né? Então, assim, a gente tem essa do que é de homem, do que é de mulher, então eu preciso disso, eu preciso dessa
questão para vender e vender tudo. Né? Eu não estou falando só do procedimento estético, não estou falando só do que vai rejuvenescer a sua pele. Né? É tudo. É tudo. É o que eu coloquei aqui, por exemplo, a cerveja. Cerveja para homem. Por que a cerveja para homem é vendida por uma mulher de biquíni? O que tem a ver uma cerveja com uma mulher de biquíni? Porque é prazer. Né? Então, tá. Então, a cerveja fornece prazer, a mulher de biquíni me fornece prazer. Então, por isso que eles associam uma coisa a outra, mas sim, totalmente ligado com essa lista. Alguém tem mais alguma pergunta aqui? Se quiser me mandar no chat ou abrir o microfone. A Elisa coloca aqui também que na maioria das religiões a imagem de maior poder é sempre um homem. Esse aspecto. E se vocês forem estudar, gente, lá na época da mitologia, na verdade, se a gente fala de Gaia, de Géia, o mundo foi criado por uma mulher, na teoria. Aí, um belo dia, eles descobriram que o homem a mulher era uma divindade. A mulher era um ser provedor de um milagre, a vida. Porque ninguém sabia como se procriava. Então, de repente, nascia uma vida ali daquela mulher, ela era divina. Só que aí, um belo dia, descobriram que o homem participa dessa reprodução também, que a gente também precisa do homem. Só que nunca houve um equilíbrio. Então a gente precisa da mulher e do homem. A partir do momento que descobriram que o homem, que precisa dele para procriar, aí veio a questão do que a gente chama de patriarcado, né? Aí veio tudo para o homem, né? Se você for na mitologia, no começo de tudo, vamos dizer assim, sim, a mulher era a divindade, né? E até, gente, só falando aí, dando um adendo aí do que é ser mulher, do que é ser homem, isso é muito histórico mesmo. Se a gente for olhar Egito, Grécia, práticas sexuais, homem podia ter prática sexual com outro homem, e ele não era homossexual, e ele não era mal visto. Ele só não podia ter relação sexual com outro homem da mesma classe dele. Ele tinha que ter relações com alguém inferior, porque isso mostrava hierarquia. Ele só infringia algum tipo de regra se ele se relacionasse com um homem da classe igual ou da classe maior. Se ele se relacionasse com um escravo ou com uma pessoa que estivesse abaixo dele, estava tudo bem. Ninguém via isso como homossexualismo, porque isso não mudava a estrutura daquela sociedade. A Pamela coloca aqui também que mulher, para ser respeitada, tem que estar ao lado de um homem, e mesmo assim eles respeitam o homem e não a mulher, como desculpa, ai, não sabia que estava com você. É mais ou menos aquele lance de por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, né? Sempre por trás, não na frente, não junto. É um discurso de se você tá solteira, por que você não quer sair comigo? Né? Se você não tem um homem, se você não tem um dono ali, por que você não está disposto? Né? Você não tem o poder de escolha, sim? Ele também coloca que a mulher sai da costela de Adão, um ser com útero capaz de gerar vida. Exatamente. Omar, e como que funciona na prática psicológica, da psicoterapia, como você trabalha com uma mulher que, por mais que exista uma acessibilidade muito grande a hoje para a gente entender conceitos como erotização, como limites do que é certo, de respeito, mas como que isso na prática clínica funciona? Como que você trabalha com uma vítima, mesmo que de forma indireta? Bom, primeiro a gente precisa trabalhar a questão de realmente impor limites e de realmente como é que eu vou dizer, de se empoderar, né? A gente fala do empoderamento feminino, e de sempre um discurso de que, assim, não é um discurso de ódio contra os homens, né? O feminismo, ele não é um discurso de ódio contra os homens, o feminismo, ele é contra o machismo, é uma coisa diferente da outra. Então, assim, mas isso é muito, hoje em dia a gente tem os coaches, né? E a gente tem os coaches de relacionamento que, por mais que a gente ande, eles voltam e colocam a mulher como submissa. Eles voltam e colocam a mulher sempre como ser desejado. Então, assim, na prática da clínica, na verdade, é muito complicado, mas a questão é a pessoa literalmente se entender enquanto mulher e se entender enquanto sujeito. Se entender, não, eu posso fazer isso. E a partir do momento que ela sofre algum tipo de submissão, alguma coisa, ela tem que conseguir se posicionar. Aí eu não estou falando aqui de vítima de abuso.
Vítima de abuso, eu particularmente não atendo. Mas aí o tratamento para vítima de abuso, a gente entra muito no tratamento de depressão, no tratamento de ansiedade, porque é uma pessoa que ela vai ter, principalmente relacionado a sexo ou relações, um comprometimento muito grande, que ela vai precisar de acompanhamento durante muito tempo. Mas é muito comprometedor em muitas outras áreas da vida, né? A Elisa também coloca aqui que open bar, mulher fria, homem paga. A Mariana, usar mulher como atração do open bar, típico. E a Rúbia também, até corrigir a palavra errada. A Chanton também coloca aqui aqueles bares em Londrina que fazer expedição de maior decote, de shorts mais curto, valendo combo de bebida, é o auge também. Né? A Marcela ela faz uma pergunta aqui. Maíra, você acredita que em algum momento conseguiremos quebrar essa cadeia de vício da pornografia e a erotização da mulher de forma violenta? Boa pergunta. Fala um pouquinho da pornografia. Bom, a gente tem a pornografia, ela vem intervindo até nos homens, na verdade, né? Nessa juventude aí, porque as pessoas não sabem muito bem mais do que é o sexo. Porque o primeiro acesso que se tem a sexo hoje é pornografia. Pornografia não é sexo real. Pornografia não tem cheiro, pornografia não tem textura, pornografia não tem problema, na pornografia era tudo certo. E vem aquele prazer imenso que, né, não é necessariamente aquilo a realidade. Mas a gente vai conseguir quebrar isso. Eu acredito que sim, mas não é agora. A gente tem muito caminho. O primeiro passo é a gente pensar e a gente entender o porquê que a gente quer quebrar. Né? O porquê que a pornografia... E eu acho que a gente tem que ir de coisas muito além. Então, assim, a pornografia é muito importante sim, mas eu não consigo combater lá. Mas eu consigo combater um amigo meu quando ele fala uma fala machista. Eu consigo combater... E não é combater no sentido de depreciar a pessoa. É de educar. Né? Porque a gente está falando de educação, de ensinar. Então, eu consigo fazer isso no meu dia a dia, eu consigo fazer isso na minha profissão, né? De repente, quando meu chefe fala alguma coisa da questão dos assédios morais, enfim, né? Que a gente tem aí, assédio sexual, assédio moral, milhões nas empresas, de todos os tipos de empresas existe. Então, assim, a gente consegue se impor. Só que a gente só consegue se impor se a gente entender a necessidade disso, se a gente entender o porquê que isso é real. Enquanto a gente olhar isso, mas é um discurso de mimimi, mas é um discurso de que, nossa, não, mas sempre foi assim. Não sempre foi assim. E não está correto ser assim, né? Mas a pornografia por si só, ela é uma questão muito do capital, né? E a pornografia, eu não acho que a pornografia tende a deixar de existir, não. Eu acho que ela pode até se reinventar, mas ela não vai deixar de existir e muito dificilmente a gente vai conseguir mexer nisso. Existe a pornografia feminista. Se vocês procurarem aí, vocês vão conseguir achar, eu não me lembro o nome da autora agora, mas existe a pornografia feminista, só que aí também tem um adendo, que a gente também tem que tomar cuidado com isso. Na pornografia feminista, eles colocam um vídeo que respeita mais o corpo da mulher, então que não vai ter aquele zoom, sabe, que entra no útero, que você vê quase o órgão da mulher ali de dentro. Então não é isso. Só que aí a pornografia feminista é uma pornografia que leva mais para um lado romântico. Que aí ela coloca, então, que tem que ter a conversa, que tem que ter... Mas assim, tudo bem. Mas a mulher pode gostar de algo, de sexo pelo sexo. A mulher pode gostar do que ela quiser ali dentro, tá tudo bem. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas a pornografia feminista, pesquisem para vocês verem, ela é uma pornografia de mais respeito ao corpo da mulher. Ela vai mostrar ali o nu, ela vai mostrar a relação, mas ela mostra de uma forma diferente. Então, por isso que eu disse, a pornografia ela pode, de repente, se reinventar. Deixar de existir, eu acredito que ela nunca vai. Inclusive, porque ela vem de muitos anos. Pornografia foi uma das primeiras comunicações que a gente teve na sociedade, né, na civilização. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma consideração a ser feita? Bom, acho que não, mas pelo feedback aqui foi algo bem interessante, bem novo, bem inovador, diferente de tudo que a gente já vinha trabalhando, algo que fugiu, como eu disse para você, a sua linha de pesquisa é maravilhosa. Então, a Luana diz aqui muito ótima, a Bruna foi muito esclarecedor, a Emanuele falou muito bem, a Bianca, muito obrigado, muito bom. E foi aquilo que eu te disse, eu sou seu fã, você trabalha com uma coisa incrível, e sempre que você quiser conversar ou precisar de algum apoio para
trocar uma ideia, a gente está de portas abertas. Agradeço mesmo em nome da Liga, da LASME e da LASME, e espero que esse seja a primeira parceria de próximas. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de poder falar sobre isso, né? Porque eu sei o quanto isso é novo, mas aqui estão muitas mulheres, aqui está muita gente da área da saúde, né? E eu lembro quando vocês colocaram quem era o público, né? Enfermeiras. As enfermeiras recebem vítimas, muitas vezes. Então, a gente precisa saber falar um pouco sobre isso. Pesquisem sobre a educação sexual, isso não é bagunça, isso não a gente fala de um assunto muito sério, de um assunto que deve ser respeitado e que, se a gente levasse a sério, inclusive, países desenvolvidos têm programas ótimos de educação sexual. Então, não tem nem essa desculpa da gente falar que, mas não sei o quê. Não, países na Europa têm programas ótimos e que, assim, não super certo. Então, a gente precisa olhar para isso, porque é o que eu falei, a sexualidade sou eu por inteiro. O meu cabelo é uma representação da minha sexualidade, a roupa que eu visto, com quem eu me relaciono, a forma como eu falo, a forma que eu me posiciono, tudo. Então, eu preciso falar, a gente não deixa nada, a gente não deixa de ter sexualidade ao longo da vida, então a gente precisa entender sobre isso. A Rubia também acrescenta aqui que foi muito obrigado pelo tema e as reflexões levantadas. Parabéns pelo seu trabalho. A Maria Eduarda foi muito bom mesmo. E os feedbacks positivos só mostram o quanto foi enriquecedor essa noite pra gente. Muito obrigada, gente. Eu agradeço. E no que precisarem, podem me acionar. E se quiserem, depois eu vou passar as referências para vocês, esses artigos todos aí, que vai dar um bom embasamento teórico aqui em várias coisas que a gente discutiu. Muito obrigado, Má. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Maíra. Gente, eu queria que vocês fizessem um favor para mim. Vão lá no chat e coloca só um ponto e manda, porque dessa forma eu consigo pegar o nome de vocês, tá? Isso, dessa forma mesmo. Todo mundo manda. Não precisa mandar mais de uma vez só. É para um controle nosso e também para fazer o sorteio. Então, não adianta repetir achando que é igual no Instagram, que se marcar mais de um amigo lá vai aumentar sua chance, que não vai. A gente vai deixar um nome por vez. Eu queria falar também que tem bastante psicólogos aqui, não formados, mas que estão para se formar. Tem a Maíra também. Hoje é dia do psicólogo, então eu queria desejar parabéns para todos vocês. Sem vocês, o mundo seria um caos, né? Mas que já é, imagina sem. E a gente está tentando conectar com a próxima palestrante, ela está tendo alguns problemas, mas a gente está tentando resolver, tá? Eu peço só um minutinho para vocês, só um pouquinho. Gente, enquanto ela não entra, a Maíra concordou em continuar falando com a gente. Se vocês quiserem perguntar outros temas para ela, se ela se sentir confortável em falar o tema de empoderamento, que seria o da Milena, enquanto ela não entra, seria ótimo para a gente não ficar aqui parado esperando. Eu tô aqui, gente. Se puderem mandar perguntas, se eu conseguir responder, respondo com o maior prazer. Enquanto o povo está digitando, eu falei da questão religiosa porque agora eu peguei para ler o Código da Vida, né? Eu não sei se vocês já leram. Claro que muita coisa ali é ficção, mas ele que trouxe esse start para mim
de que tinha esse endeusamento do feminino antes, e agora não tem mais, né? Foi mudado pelo masculino totalmente. As religiões pagãs, né? Foi totalmente dizimadas, e onde a mulher era o centro, né? Sim. Quando o Código da Vinci pontua isso, e realmente tem a questão da mitologia, e a gente fala, mas mitologia é mitologia, mas assim, Deus é onde se baseia, né? A gente também não nasceu do barro, não. Então, tudo basicamente é uma mitologia, então, né? Sim, houve um tempo onde a mulher era, e assim, mesmo quando a mulher não era necessariamente a divindade, né? Então, em sociedades mais antigas, Grécia, Egito, a mulher tinha posições. Então, assim, não necessariamente a mulher era sempre submissa. Não necessariamente a mulher sempre ficou, em algumas sociedades, sempre, mas não em todas. A mulher já foi de igual para igual, a mulher já foi para discussão política, a mulher já foi, inclusive, para animar festas, no sentido, e aí a gente está falando, sim, de coisas até sexuais, mas ela era muito bem remunerada para isso era uma coisa de prestígio. A mulher podia escolher se ela ia ser a esposa ou se ela ia ser uma pessoa, e essas mulheres, elas não faziam só questão sexual, elas discutiam com os homens, elas sabiam literatura, elas sabiam política, então elas eram de igual para igual. Então não era uma submissão. Né? Só que aí foi se colocando e hoje a gente tem um perfil muito diferente disso, né? Uma pergunta aqui, ó, da Maíra. O cabelo comprido também é um tipo de erotização, porque quando uma mulher corta o cabelo curto, há vários comentários falando que era melhor antes e o comprido era mais bonito. Acho que no sentido se ela quis dizer se realmente cabelo é uma forma de erotização. O Sim, cabelo sim. longo, no caso. Sim, o cabelo longo é uma forma de erotização, mas é uma forma de erotização, aí tá, a erotização não é minha, a erotização é do outro que tá vendo, né? Então, porque eu tenho cabelo bem longo, gente. Então, assim, mas eu entendo o que ela perguntou, e sim, porque o cabelo curto não é coisa de mulher, porque a mulher tem que ter o cabelo comprido, porque o cabelo comprido, na teoria, é o que atrai homem, né? Eu não tenho cabelo comprido para atrair homem, eu tenho cabelo comprido porque eu olho no espelho e prefiro. Mas quando a gente foge desse perfil do que atrai um homem, sim, a gente é rechaçada, a gente é colocada como fora do padrão, como um problema. A Luna coloca aqui que meu pai diz que minha mãe é bonita de cabelo longo. Aqui você vê o machismo. Exatamente. Gente, é muito comum. Eu já vi casos de pessoas que terminaram relacionamentos porque cortaram o cabelo. Assim. Então, é muito fora de tudo. Como se a gente fosse, então, só o cabelo, como se a gente fosse, então, só a roupa ou só o corpo. É aí que tá, a objetificação. Né? Então, assim, o corpo é um objeto. Então, eu tô com você só por esse objeto aqui. Se você fugir disso, já não me interessa. A pessoa que tem por trás ou dentro desse objeto, ela já não é aceitável. A Chanton pergunta aqui sobre os debates sobre a violência no ato sexual. Sobre essa. Calma. Ela queria que você falasse um pouco sobre a violência no ato. A normalização da violência no ato sexual. Tá. Então, vamos lá. Existem preferências sexuais, existem transtornos sexuais, né, que na verdade não são as parafilias, né? E aí existe a violência sexual. Então são três coisas diferentes. Preferência sexual, eu posso ser uma mulher que de repente gosto de, não sei, gente, de tapa, eu posso gostar de puxar meu cabelo, eu posso gostar de usar couro, eu posso gostar de N coisas. E desde que isso seja praticado de uma forma saudável, e saudável no sentido de que não me gere danos, nem psicológicos, nem físicos, nem mentais, nem financeiros, tá tudo bem. Então, isso a gente pode fazer. Parafilia, uma pessoa que ali ela é parafílica no sadomasoquismo, por exemplo. O que indica? Qual é qual é o gap que eu tenho aí entre uma preferência sexual e uma parafilia? Os danos. Preferência sexual não gera dano. Parafilia gera dano. E dano de perda de relações, e dano. Tudo que eu falei antes, dano físico, dano psicológico, dano em todos os danos. Então, o parafílico, ele é uma pessoa que não é que ele prefere, não é que ele acha legal, ele só sente prazer daquela forma. E aí ele busca N meios de ir naquela forma ali.
Então, por isso que é uma parafilia, por isso que isso é um problema, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, eu lembro, né, uma vez um curso que eu fiz, e aí falava de um homem que ele tinha, ele tinha uma questão com formiga, ele comprou, ele tinha um sítio, ele comprou uma espécie X lá de formiga, assim, muito cara, e ele ficava na árvore abraçado para essas formigas picarem ele, porque ele tinha prazer nisso. Isso é uma violência sexual? Não, mas isso é uma parafilia. Por quê? Porque a pessoa está ali, ela está tendo um monte de danos, ele tinha prazer sexual com isso, né? Então ele chegava ao orgasmo fazendo isso. Mas isso é uma parafilia. Qual é a funcionalidade de uma pessoa que compra formiga, se abraça numa árvore, perde o casamento, perde um monte de relações, perde dinheiro, perde saúde, porque estava sempre inflamado por conta das picadas, né? Então isso é uma parafilia. A violência sexual, quando eu falo de violência, eu estou falando de algo que não é autorizado. Quando eu digo violência, eu não estou falando de um gesto mais brusco, de uma puxada de cabelo, de uma submissão permitida, vamos dizer ali, de um acordo. Não existe um acordo. A violência, ela literalmente gera danos e ela não é um acordo, ela não é optativo. Maíra, não sei se tá bem. Pode falar, desculpa. Eu tenho uma dúvida. Eu sei que é um assunto meio diferente, não diferente, né? Porque a gente tá falando sobre a objetificação da mulher, mas um pouco mais ampla. Eu andei lendo muito sobre essa objetificação racial, que mulheres negras são mais objetificadas do que as mulheres brancas. Poderia falar um pouquinho sobre? Porque eu vejo que é uma coisa que muita gente não só discorda, mas acredita que é mais uma parte de vitimismo na luta racial. Quando a gente percebe mesmo que os homens têm mais essa necessidade de utilizar só o corpo negro, o corpo da mulher negra, e assumir para a vida, para os meios sociais, a mulher branca. Uhum. Sim. Não é uma questão de achar, né? Não é uma questão, isso existe, isso é fato. Né? Então, e isso vem, a erotização, todo perfil de mulher é erotizada, ok? Mulher em si, e não é o corpo feminino, né? Como a gente falou, travesti, transexual, é tudo erotizado. Mas a objetificação, ela é direcionada muito sim à mulher negra. Principalmente porque a gente fala da escravidão, porque é uma cultura lá da escravidão. Então, o que o escravo era? Um objeto do senhor, né? O objeto do dono dele ali, pronto para fazer o que ele queria. E isso veio se estendendo. E sim, isso é muito real. Isso não é um discurso de vitimismo, assim como o racismo não é um discurso de vitimismo, né? Então, sim, existe e ela é objetificada até hoje. Só que ela é objetificada, e se você for ver, por exemplo, olha como é diferente a objetificação da erotização. A maior parte dos filmes pornôs é com mulher branca, não é com mulher negra, né? Não é, e também não é com mulher amarela, vamos dizer, né? Não é com as asiáticas, né? Não é com as índias, não é com a mulher branca. Então, a erotização, ela é diferente, mas o corpo negro, ele sempre foi objetificado. E a gente pode falar até dos homens. O homem negro também é muito erotizado e ele também é muito objetificado, né? Como sinônimo de prazer, né? Então, assim, não precisa assumir um homem negro, mas ele é muito bom de cama. Esse é o discurso que a gente ouve, né? E esse é o discurso que é real, que a gente ouve que é real, que existe. Essa questão dos tipos de erotização em cada raça é muito visual, principalmente em pornô. A mulher negra é sempre a mulher que, no caso, aguenta mais, ou no caso, é aquela mulher que ela vem em filmes como a empregada, como Sim. a servente. A mulher branca é aquela que vai servir vários homens, naturalmente negros. O interracial é muito comum no pornô, né? E a asiática é sempre a que é levada para da infantilização, que é colocada com Exatamente. meias, rabinhos, e aí olham para ela, porque mulheres asiáticas são menores, né? Pequenininhas, então é muito mais fácil de passar por uma idade menor. Então você vê cada raça, né? A parte racial no pornô, na erotização da mulher. Nossa, nojento. E se você olhar, inclusive, quando a gente fala, por exemplo, de um pornô com mais de duas pessoas, vamos dizer assim, né? Que seja homenagem, que seja um grupal, que seja qualquer coisa, que haja
uma mulher negra e outras pessoas, uma mulher branca, enfim, normalmente a mulher negra ela é até submissa à mulher branca, né? Então ela é objetificada, inclusive, nisso. Então, sim, na verdade, o corpo negro ele é objetificado em tudo, né? A Pamela coloca aqui, ó, o morena, olha que nega, nossa, que morena linda, ódio em formas de abordagem. Sim. Vou fazer mais uma pergunta, me desculpa, mas você, aproveitando a deixa da Marcela sobre a pornografia, que você também falou sobre a pornografia, e juntando com a pergunta sobre violência, você comentou sobre que a gente sabe que existe um consumo desenfreado da pornografia e que muitas vezes as pessoas chegam existe lá... o quê? Desculpa, eu não escutei. Que existe o quê da pornografia? Um consumo desenfreado, né? Ah, sim. Então aí a pessoa ela chega lá no seu primeiro contato com o sexo e vê que não é nada daquilo. Isso é mais, acho que varia muito de quem é, né? Mas isso é mais frustrante ou é mais agregado ao fato de gerar condutas que são mais violentas, de que tipo, você tem que, falando numa relação heterossexual, você tem que me satisfazer igual aquela mulher que me satisfaz. É mais nesse sentido ou é mais algo de frustração? É os dois. É de não trazer para a realidade. É de ir para o sexo achando que a mulher vai estar lá de bota de couro esperando. É de ir para o sexo achando que não tem cheiro, que não tem gosto, que não tem nenhum tipo de acidente. É do prazer, assim, surreal que as pessoas colocam em torno de um orgasmo e que eu tenho paciência. Às vezes eu falo, é muito legal, mas quanto tempo dura um orgasmo, né? Então, assim, a gente vai ficar batalhando na vida só para isso é muito ótimo, é bom, todo mundo gosta, tá tudo certo, mas não é a vida inteira. E não é isso que a pornografia vende, né? A pornografia vende, nossa, um orgasmo e uma coisa assim que vai mudar o seu dia, a sua vida, o seu status. Então, é tudo, são os dois. Na verdade, e a frustração, eu acho que vai além de frustração. Eu acho que a gente está gerando aí um problema, porque, veja bem, pornografia sempre existiu, tá, ok. Só que hoje, em 2 segundos eu tô num vídeo pornográfico, entendeu? E assim, eu tenho 30 anos, eu te garanto que quando eu tinha 12, 13 anos não era assim. Eu tenho certeza disso. Então, existiam canais, a gente tinha que buscar na internet, era cheio de vírus, era outra coisa. Hoje em dia, está na sua mão. Então, assim, a facilidade está aí. Só que, assim, isso vai gerando, além da... A pessoa entende que o sexo é aquilo, que a relação é aquilo, relação sexual, e às vezes ela coloca como uma relação amorosa também como sendo. Então, aí a hora que ela vai para o mundo real, ela não sabe nem como lidar. E aí não é que ela não sabe fazer, por exemplo, os homens ficam impotentes, porque não é esse estímulo. Inclusive, se a gente for olhar as câmeras, o ângulo que uma câmera pega num filme pornô, o homem nunca vai conseguir pegar aquele ângulo, entendeu? Ele nunca vai conseguir ter aquela visão. Nem o homem, nem a mulher, a gente não vai conseguir. Porque você está dentro da cena, né? Você não vai estar vendo. Então, todo esse estímulo que está criando para poder existir, isso é muito prejudicial. Isso vai atrapalhar a sexualidade de uma geração. Aliás, já vem atrapalhando uma sexualidade grande de uma geração que está aí. Né? Os adolescentes, hoje em dia, eles vêm com uma sexualidade muito fantasiada. E a gente tem que trabalhar para transformar isso real, de que não é uma boneca inflável, não é um filme pornô, são pessoas e não pode tratar dessa forma. Eu acho que essa sua fala final ela colabora com uma dúvida que surgiu aqui no chat da Rúbia. E o papel da educação sexual na desmitificação vendida pela pornografia? Da educação sexual, da desmitificação, essa é a pergunta? Isso. A gente entender que... Porque, veja bem, se eu tenho uma pessoa, uma criança, que ela entende que ela tem partes do corpo que não podem ser tocadas, porque isso é uma questão de respeito, isso é uma questão de espaço dela, você compreende que, na teoria, ela vai também entender que isso também é no outro? Então, que eu não posso simplesmente chegar numa festa passando a mão na bunda da minha menina, porque se não podem fazer comigo, na teoria também não posso fazer com o outro. Então, se eu vou colocando esses ensinamentos, e também de colocar que a sexualidade é natural, e aí o natural, a gente tanto tira da banalização, como uma coisa ruim, como um tabu, como um problema, e a gente também tira do divino, de nossa, o sexo é tudo isso. Gente, o sexo é natural, não é uma coisa nem um extremo, nem outro. Então, quando a gente fala de educação sexual, a gente consegue evitar isso sim.
inclusive entender, existe um problema de ver pornografia? Tem muita gente que gosta de pornografia de uma forma saudável, isso não é um problema. A pornografia ela pode ser vista como um adendo, como um a mais, assim como a gente tem N produtos de sex shop, N questões, tudo, gente, né? Cada um vai colocar aí, às vezes, um rabo de cavalo é um adendo dentro de uma relação sexual. Ok, agora o problema é quando isso se torna fora do comum. O problema é quando a gente eu só tenho relação se for semelhante à pornografia, ou só assistindo a pornografia, ou eu deixei de trabalhar para ficar o dia inteiro assistindo isso. Então, quando a gente tem uma educação, quando a pessoa já tem uma relação melhor com o corpo e com o corpo do outro, ela vai enxergar a pornografia de uma outra forma. E é muito, o que a gente vê muito, a mulher, ela nunca, o orgasmo dela é muito velado, né? Porque o orgasmo do homem no pornô, ele é muito aparente. Tem a ejaculação, a não ser quando tem aqueles vídeos de squirt, que também não são de maioria, né? A mulher, ela nunca sabe quando tem o orgasmo na relação. E isso cria uma geração na cabeça dos meninos que estão vindo, que se você fizer meia dúzia de movimento com a mão, uma mulher vai gozar. E ela vai gozar no mesmo tempo que você. E aí, isso tudo, nossa, era muito importante trazer para os adolescentes que a mulher e o homem têm tempos diferentes de orgasmo, de excitação, de formas de excitação. E isso faz com que, tipo, o pornô é todo visualizado na mente do homem, na vista do homem, na excitação do homem. E aí isso gera muita anorgasmia nas meninas. Porque você assiste pornô e é tão fácil, as mulheres parecem que estão delirando, que é uma. A Pamela falou no chat sobre os livros que trazem erotização. E realmente, você lê sobre as primeiras vezes das meninas nos livros, e aí você parece um momento mágico. E aí, na hora que você vai fazer, você fica, poxa, é isso aqui que era pra fazer? Eu tenho algum problema? Por muito tempo, as meninas vão criando na cabeça. Eu tenho algum problema porque eu não consigo. Ele passa a mão, eu não sinto isso que era para eu sentir. Eu não sinto isso que elas estão mostrando no vídeo. Ou até a romantização da violência. Porque às vezes a gente cria que ser desconstruída é você gostar de levar um tapa na bunda. É você gostar que ele puxe seu cabelo. E aí quando acontece e você não gosta, você se sente insuficiente. É como, tipo, poxa, então eu não sou uma mulher normal, eu não gosto com rapidez, eu não gosto de violência. Então, tudo isso gera insatisfação na gente, porque, nossa, é muito difícil conviver com esses estímulos o tempo todo. Uhum. E aí, você falou uma coisa que eu lembrei, na verdade eu lembrei de duas coisas, na verdade eu lembrei de três, mas eu já esqueci, mas você falou da questão do estímulo diferente. Sim, ontem eu estava assistindo uma série, não vou falar o nome aqui não, mas enfim, e que tem bastante cenas disso. Eu estava assistindo uma série e aí eu lembro que a moça colocou direto a mão assim no clítoris da menina. Eu falei, mas gente, se você faz isso não tem nada isso não é nada convidativo, muito pelo contrário, isso gera dor, então não é dessa forma. E aí você colocou do prazer feminino. A questão da pornografia tem um pontinho aqui. O homem, vamos dizer, o homem, aí eu sou um homem mesmo, gosta muito da pornografia, não é porque ele vê o prazer da mulher, é porque ele vê o homem satisfazendo a mulher. Você entende a diferença? Porque ele entende, nossa, olha como eu domino e como eu proporciono esse prazer para essa pessoa. Então, isso também, ninguém está muito preocupado com o prazer da mulher. E sim, é vendido até para as meninas. A quantidade, eu já tive pacientes que a gente teve que explicar para a pessoa que ela não tinha vaginismo, que ela não tinha nenhum problema, que é normal a gente não querer sexo 3 vezes no dia, é normal a gente não querer sexo todo dia, né? E que não é o sexo que vai embasar a relação. Mas aí, por um outro lado, a gente tem eu acho muito importante falar isso, porque, coitados, né? Eu tenho dó desse massacre dos homens, mas é o seguinte, a mulher, a gente pode prestar afeto de outra forma. Então, por exemplo, tá tudo bem se eu fizer uma trança no cabelo de uma amiga. Tá tudo bem se eu encontrar um amigo e abraçar ele. Tá, é normal, é normatizado, tá tudo em ordem. Ninguém vai me olhar torto se eu andar do lado de uma amiga minha. Eu tenho formas de tocar em outra pessoa. E o ser humano, a gente precisa do toque. O homem, se ele, por exemplo, se eu tô num aniversário X e uma criança vem e senta no meu colo,
tá tudo bem, eu sou mulher. Se uma criança senta num colo de um homem, tá tudo bem. Né? As pessoas já olham eles de forma diferente. Então, assim, o homem, ele é privado, muitas vezes, de também expressar isso. Então, e aonde que é politicamente correto o homem expressar afeto, toque? No sexo. Então, não é que o homem tem um problema, não, é que culturalmente falando, é ali. Então, assim, é sexo e luta. A luta também tem contato corporal. Então, às vezes a gente fala, nossa, mas gosta de apanhar? Não é. É o contato corporal, que ele sente falta e que é nosso, do ser humano, e que ele não pode expressar isso em outras formas, porque na sociedade isso não é bem visto. A aluna também coloca aqui no chat que ela acha engraçado que os amigos dela veem pornografia com meninas novas e homens velhos, reforçando toda aquela infantilização e que gera um círculo vicioso no sentido de uma forma de erotizar, e aí você culmina em culturas de violência sexual infantil, e é bem, na verdade, são bem de círculos que se juntam e vão formando uma bola de neve, que você nunca sabe onde começa, e você sabe onde começa, mas você nunca vai saber onde termina, né? Com certeza, a erotização, a infantilização da mulher, se você pesquisar, é muito fácil você achar mulheres com corpos de menina, né? Assim, aí você vai achar lá, menor de 18. A mulher não tem menos de 18, ela é uma mulher, mas ela tem o que se entende por corpo de menina, que é um corpo sem desenvolvimento, às vezes, de seio, sem desenvolvimento de glúteo, sem os pelos pubianos, uma feição, enfim, todas as características lá que eles acham a mulher parecida com criança. E é óbvio que isso é um gatilho para um abuso infantil. É óbvio que isso é um gatilho para pornografia infantil. Né? Então tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado do que é desejo, porque o ser humano tem curiosidade, o ser humano tem direito de ter desejo, a gente tem direito de querer tudo, desde que isso não infrinja o outro, desde que isso não nos gere dano, e o dano é para a gente e para o outro. E aí o dano ao desrespeito também é fugir de qualquer tipo de regra aí. Tudo que é acordado dentro de uma relação, então, tá tudo bem fazer isso, tá tudo bem fazer aquilo, tá tudo bem fazer o que você quiser, tá ótimo. Agora, tudo que foge do que não tá acordado, aí é uma violência. Bom, Má, acho que você salvou nossa pele. A gente agradece por você ter voltado aqui e esclarecido ainda mais dúvidas e ter colaborado ainda mais para que a gente tivesse um diálogo extremamente enriquecedor. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida podem falar comigo, tem aí Instagram, tem as coisas, podem falar, a gente conversa. E debatam, conversem com isso com os amigos de vocês, conversem com isso com a família de vocês, porque o primeiro passo para a gente mudar alguma coisa é a gente falar sobre. Então, enquanto a gente colocar tudo isso como velado, enquanto eu não puder falar da pornografia, enquanto eu não puder falar do gênero, enquanto eu não puder falar do papel da mulher na sociedade, de todas essas coisas, a gente não vai conseguir mudar. Muito obrigado, viu, Mar? Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau para vocês. Obrigada. Tchau. Pessoal... A Maíra quer colocar o Instagram dela no chat para divulgar? Eu vou colocar já. A gente vai fazer o sorteio agora. Vai ser 2 vouchers, um do Uber Eats e outro é da Submarino. E eu peço que a Emanuele coloque aqui pra gente o sorteio. Vai funcionar igual ontem. Vai sortear 2 nomes. O primeiro ganha do Uber Eats e o segundo ganha da Submarino, tá? Daí eu só peço que o nome que aparecer lá responde aqui no chat. Mariana Nobili e Yuki Sasaka. A Maeda, parabéns. Eu não tô Parece entendendo essa liga, não, sério. Como é que todo mundo ganha e eu não? Eu não tô entendendo. Eu acho que a Maeda vai pagar um Uber Eats aí pra geral, né? Então é isso, Vem em gente. casa. Beijo. Gente, agora também a gente vai colocar aquele link da IMED para vocês poderem assinar o certificado, tá? A gente vai deixar aberto aqui, lembrando que ele só vai ser preenchido
até o tempo que a sala estiver aberta. Depois que a sala fechar, não tem mais como tentar correr atrás do certificado, tá? E deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para falar para vocês. Não, peço desculpa pelo que aconteceu. Se caso a gente conseguir, se vocês tiverem interesse, a gente pode agendar essa palestra futuramente, né? Se vocês tiverem interesse. E é isso, gente. Desculpa e muito obrigada por vocês estarem aqui, tá? Não esqueçam de preencher lá o link que a Manu mandou pra gente ali no chat, tá? Boa noite, Vou gente. Muito tentar, obrigado. Gente, muito obrigada. Interajam no Instagram, falem o que vocês querem ver das ligas. Muito obrigada, Lasmin. Ótima parceria, a gente está sempre aberto. Segue a gente. Vamos colocar os nossos Instagrams aqui também.